Ele continua sendo fiel a nós. Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura e ativa a ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Escuta, mas neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel A mim. Nós não merecemos, mas Ele continua sendo fiel a nós. Aleluia. Mas neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. A palavra do Senhor nos diz que pode se passar céus e terra, mas a tua palavra permanece para todo sempre. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. Fiel a mim. Mesmo que eu não mereça, Ele é fiel a mim. Fiel a mim. Diga, eu não tenho por que duvidar. No seu tempo tudo cumprirá. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. A mim. Ele é fiel. Ele é fiel. Glorifica o nome dele, pois Ele é fiel a mim, a ti. Ele é fiel. Essa canção, ela me faz lembrar de quando eu tinha 6 anos de idade. E eu lembro que dentro de uma igreja bem pequenininha, Jesus olhou para mim, uma menina improvável, que não tinha condição, que não tinha força para se levantar, e Ele me deu uma promessa. Ele disse: Kellen, eu te levarei sobre essas nações. E hoje eu estou aqui como testemunho do Senhor, para dizer que se Ele fez a promessa na sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Descansa o teu coração, pois Ele é fiel.
cante. Não existe nada que impeça. Ele se mantém. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Glória a Deus, Ele é fiel a nós. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: é tempo de voltar ao que você era antes. É tempo de voltar ao seu relacionamento com o Senhor. É tempo de restaurar suas forças nele. Eu sei que Deus parece estar calado, mas também sei que nas promessas tens confiado. Agora é hora do meu Deus agir. Eu sei que tudo parece pior pra você, mas também sei que o meu Deus tem algo melhor pra fazer. Agora é tempo de se levantar. E de repente alguém se levanta pra caluniar. Ou se de repente alguém te olhou e disse: tu não vai chegar. Tem que renunciar a esse sistema. Mude o jeito de vestir, mude o jeito de falar. Contigo agora Deus irá falar. Tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. E agora onde está? Não deixe esse sistema te dominar. Volte a orar como você orava. Volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava. Volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não tiver o fogo, a carne não se queimará. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha. Agora onde você está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. E agora onde está? Não deixa esse sistema te dominar. Volte a orar como você orava. Volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. E se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava. Volte a pregar
Volte a orar. Volte a cantar. Volte a orar. Volte a pregar. Quanto tempo tem que você não entra no teu quarto e fala com Jesus? Quem sabe sua oração era de 40 minutos, 1 hora, mas agora é só 2 minutinhos para Jesus. E Jesus está dizendo para você nessa noite: volte a orar. Volte para o lugar da intimidade com Deus, porque os grandes homens e mulheres de Deus venceram através do joelho. Ei, o segredo está na tua oração. Volte a orar como você orava. Volta a ministrar como tu ministrava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, o pecado não vai queimar. Volta a orar, volta a pregar, volta a cantar, volta a ministrar, volta, volta. Eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, ele quem me faz resistir. Tudo bem, por mais que não está contigo, eu sei que vai ficar. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quando está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Eu sei que vai ficar. Levante as suas mãos e declare:
Contigo eu sei que vai ficar. Contigo eu sei que eu vou ficar bem, Jesus. Contigo eu sei que vou ficar. Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele ainda tem cuidado de você. Quando tudo parece que está desmoronando, o mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor. Tu és meu alicerce quando estou desabando. O mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor. Diga isso! Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Foi o Senhor, se não fosse a tua presença eu tava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava Ele me levantou. Foi o Senhor. Estou desabando, o mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé até aqui, foi o Senhor. Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Foi o Senhor, se não fosse a tua presença eu tava perdido. Foi o Senhor, Ebenezer, até aqui Ele te sustentou. Foi o... Eu tô vendo gente chorando aqui. Trouxe alguém aqui nessa noite para mostrar o cuidado dele para alguém aqui. Enquanto você pensa em parar, em desistir, em retroceder, o Senhor está dizendo: segura na minha mão, pois eu ainda estou cuidando da sua casa, da sua família, do seu... Ele está cuidando de alguém aqui. Ele está cuidando. Quantos acreditam nessa palavra?
Quando eu me arrastava, Ele me levantou. Foi o Senhor. Eu lembro que no meio de 2021 eu estava dentro de casa, que eu ainda morava num apartamento. Eu estava dentro de casa deitada na minha cama, e eu lembro que eu disse para Deus: eu não quero mais cantar, eu não quero mais ministrar para ninguém. E foi quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Keren, levanta a tua cabeça, pois aquele que te fez a promessa não é homem pra mentir. Não é homem. Se Ele te fez a promessa, se põe de pé, pois algo novo de Deus pra alguém aqui. Ele tem cuidado dos teus planos, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado. Foi o Senhor. Eu não sei se você está entendendo a dimensão disso que você está cantando. Se não fosse a tua presença, eu estava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava, Ele me levantou. Foi o Senhor. Vira pro irmão que está do seu lado e diga para ele: foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Aplaude ao nome do Senhor. Agora o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar,
eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aí talvez alguém vai perguntar pra você: por que você sobreviveu nessa batalha? O que te manteve de pé? Aí tu vira pra essa pessoa e fala assim: foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele. Que é por causa dele. Declare nessa noite, declare pra Ele. Será que você pode levantar suas mãos e declarar que é por causa dele? E decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Que eu não parei, Que eu não desisti, que estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele. é por causa dele. Aleluia! Glória a Deus! Existe um amor que não se mede, existe uma graça que não se merece. Simplesmente ela te abraça e te deixa sem palavras. Foi esse amor que me alcançou quando eu pensei que era tarde demais pra mim. Me abraçou, não questionou e colocou em mim uma nova canção que diz assim: Ele é bom e o seu amor é tão suficiente. Isso. Ele é bom, eu cantarei sua bondade eternamente. Ele é bom, ele é bom. Imensurável
nosso Deus é bom Ele é bom. e a sua Ele misericórdia é bom. dura para sempre. Ele é O nosso bom. Deus é bom. O nosso Deus que fez os céus e a terra. O nosso Deus que tem te mantido com mão forte até Ele o é dia de bom. hoje. Ah, meu irmão e minha irmã, eu sou testemunha viva do cuidado deste Deus. A minha casa, a casa da Kelly, é testemunha viva. Ele é bom. Ele É só você parar pra pensar. Quantas pessoas já passaram o que você está passando hoje e não conseguem levantar da cama, não conseguem ter uma vida social, não conseguem estar aqui. Mas olha você aqui. Nós não estamos isentos de luta, nós não estamos isentos de dificuldade. Mas será que você pode dizer pro teu eu: olha eu aqui? A carne quer dizer: olha, Deus não é bom, olha o que você passou, é mentira do diabo. Deus é bom, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tudo está nas mãos dEle, tudo está no controle dEle. Vamos cantar junto. imenso. Essa graça que me alcançou quando eu pensei em desistir, Ele me alcançou. Ele é bom. Ele é bom. Imenso. Nós somos improváveis. Quando eu mas pensei nós que não somos tinha mais jeito, Ele me alcançou com tua graça e misericórdia. Ele continua sendo bom. Glorifique ao nome do Senhor, pois Ele continua sendo bom em nossas vidas. Aleluia. Sou Espírito Santo. Estou preocupado com a igreja moderna. Sincretismo religioso se misturou com a crença. É entretenimento para todo lado. Templos apainelados, mas a noiva de Cristo está em ruínas. Os louvores são pra alcançar as views na mídia. O que está em alta é se autopromover. Mas eu permaneço santo, mesmo o pecado considerado disfunção. O céu não considera iniquidade normal. O homem tem que se arrepender. Despertar, despertar. É muita histeria sem a verdadeira adoração. Eu conheço cada coração. Despertar, despertar. Eu vim pra convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Ouça a voz
considera iniquidade normal. O homem tem que se arrepender. Desperta, desperta. É muita histeria sem a verdadeira adoração. Eu conheço cada coração. Me perguntaram por que é que eu te adoro. Qual é o motivo que às vezes até choro. De olhos fechados e com as mãos levantadas, me observam sem entender nada. Eles não conhecem a grandeza do meu Deus, que por minha causa o próprio Filho padeceu. Sacrifício vivo, poderoso, Yahvé, em tua presença é o meu lugar. Diga isso. Como não te adorar? Como não me entregar? Não consigo explicar, eu só sei cantar. Do meu Deus, diga isso, que por minha causa
ofereceu. Sacrifício vivo, poderoso, Yahvé, em tua presença é o meu lugar. Como não te adorar? Como não me entregar? Eu não consigo explicar. Só sei cantar. Declare como não te adorar, como não me entregar. Eu não consigo explicar. Eu só sei cantar que eu nasci pra te adorar. És mais real do que a vida. Nós aguardamos sua vinda. Enquanto espero ainda, eu te adorarei com minha vida. Yahvé, o grande eu sou. Numa cruz, o amor me salvou. Yahvé, numa cruz, o amor me salvou. Como não te adorar? Como não me entregar? Eu não consigo explicar. Eu só sei cantar. Como não te adorar? Como não me entregar? Eu não consigo explicar. Eu só sei cantar que eu nasci pra te adorar. Yahvé, declare numa cruz, o amor me salvou. Yahvé, o grande eu sou. O amor me salvou. Com toda a autoridade diga: Yahvé, o grande eu sou. Numa cruz, O amor me salvou. Yahvé, o grande eu sou. Numa cruz, O amor me salvou. Ele te salvou. Numa cruz, por mim, por você. Ele nos. Ele continua sendo fiel a nós. Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura e ativa a ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Escuta, mas é neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa.
Deus diz que pode se passar céus e terra, mas a tua palavra permanece para todo sempre. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. Fiel a mim, mesmo que eu não mereça, Ele é fiel a mim. Fiel a mim. Diga, eu não tenho por que duvidar. No seu tempo tudo cumprirá. Não existe nada que impeça. Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Ele é fiel. Ele é fiel a mim. Ele se mantém fiel. Glorifica o nome dele, pois Ele é fiel a mim, a ti. Ele é fiel. Essa canção, ela me faz lembrar de quando eu tinha 6 anos de idade. E eu lembro que dentro de uma igreja bem pequenininha, Jesus olhou para mim, uma menina improvável, que não tinha condição, que não tinha força para se levantar. E Ele me deu uma promessa. Ele disse: Kellen, eu te levarei sobre essas nações. E hoje eu estou aqui como testemunho do Senhor, para dizer que se Ele fez a promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Descansa o teu coração, pois Ele é fiel. Cante. Não existe nada que impeça. Ele se mantém. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Glória a Deus, Ele é fiel a nós. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: é tempo de voltar ao que você era antes. É tempo de voltar ao seu relacionamento com o Senhor. É tempo de restaurar as suas forças nele. Eu sei que Deus parece estar calado, mas também sei que nas promessas tens confiado. Agora é hora do meu Deus agir. Eu sei que tudo parece pior pra você, mas também sei que o meu Deus tem algo melhor pra fazer. Agora é tempo de se levantar. E de repente alguém se levanta pra caluniar. Ou se de repente alguém te olhou e diz: tu não vai chegar. Tem que renunciar a esse sistema. Mude o jeito de vestir, mude o jeito de falar. Contigo agora Deus irá falar.
essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. E agora onde está? Não deixe esse sistema te dominar. Volte a orar como você orava. Volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava. Volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não tiver o fogo, a carne não se queimará. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha. Agora onde você está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. E agora onde está? Não deixa esse sistema te dominar. Volte a orar como você orava. Volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. E se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava. Volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. volte a orar. Volte a orar. Volte a orar. O meu Deus quer te usar. Volte a orar. Volte a orar. Volte a orar. Deus quer te usar. Volte a orar. Volte a orar. Volte a orar. Deus quer te usar. Levanta a mão como você orava. Volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava. Volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. A Oh, carne não se queimará. volte a orar. Volte a cantar. Volte a orar. Volte a pregar. Quanto tempo tem que você não entra no teu quarto e fala com Jesus? Quem sabe sua oração era de 40 minutos, 1 hora, mas agora é só 2 minutinhos para Jesus. E Jesus está dizendo para você nessa noite: volte a orar. Volte para o lugar da intimidade com Deus, porque os grandes homens e mulheres de Deus venceram através do joelho. Ei, o segredo está na tua oração. Volte a orar como você orava. Volta a ministrar como tu ministrava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, o pecado não vai queimar. Volta a orar. Volta a pregar. Volta a cantar. Volta a ministrar. Volta. Volta.
coisas por aqui. Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, ele quem me faz resistir. Tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quando está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu sei que vai ficar.